Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedor de outros clubes. Frio, hein? Esfriou aqui em Jundiaí, friaca. Mas acho que eu tô meio gripado também, por isso que eu tô todo encapotado desse jeito aí, mas tá me dando calor já. Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre hoje alguns pontos da reforma, dessa votação da reforma do Estatuto que vai rolar amanhã. E eu queria só passar algumas propostas lá que são importantes. Vamos ver como é que aqueles conselheiros vão se comportar na hora da votação. Quero falar para vocês, quero discutir isso com vocês. Eu sei que é um assunto meio chato, né? Meio burocrático da gente falar, mas acho que é importante a gente saber, é importante o torcedor ficar informado e cobrar esses caras, né? Porque tem proposta boa lá, tem muita proposta boa, que se for aprovada pode começar um trabalho de reestruturação no São Paulo. O que a gente sabe, né, meus amigos, é que alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita porque o São Paulo está acabando. O São Paulo está esfarelando como time de futebol, como instituição, como está esfarelando. O São Paulo está se acabando cada vez mais num processo de destruição que para mim começa quando o Juvenal Juvencio rasga o estatuto para ter o terceiro mandato. E lá, isso, na minha opinião, eu tenho uma teoria que eu já discuti com vocês aqui, que é a cartilha do rebaixamento. É a cartilha da destruição e a cartilha do rebaixamento. Então, você pode perceber, são vários clubes, a grande maioria dos clubes que foram rebaixados, os clubes grandes que eu estou falando, né, que foram rebaixados, cumpriram uma cartilha. Eles foram ticando vários itens dessa cartilha. São vários os itens, inclusive amanhã eu queria fazer um vídeo falando sobre isso, falando sobre esses itens. E eu queria ver se você concorda comigo, porque aqui é uma discussão, é um bate-papo, eu dou a minha opinião e vocês expressam a opinião de vocês nos comentários, e eu queria ir ticando, porque se você for parar para pensar, quer ver, ó, são mais de 10 itens, mas eu vou falar 3. Primeiro, atraso de salário. Pode perceber que a maioria dos times rebaixados, os times grandes que foram rebaixados, atrasaram salários. Contratações inexplicáveis. Inexplicáveis que eu digo não são só contratações de cabeças de bagre, são contratações inexplicáveis. O São Paulo ticou. Quer ver outro exemplo? Denúncias de corrupção e irregularidades, que era o que estava faltando no São Paulo. Mais um item ticado. São vários itens, são mais de 10. Amanhã eu queria falar isso com vocês e a gente discutir isso e para você ver como o São Paulo não deixou de ticar nenhum item do rebaixamento, o São Paulo deixou de cumprir a risca, graças à incompetência dos caras que estão lá. Deixa eu só agradecer, antes de mais nada, o pessoal do Pix. Ó, o nosso Pix está aí se você quiser nos ajudar. Andresa Fernanda Gonçalves acho que é a primeira menina que... Primeira, segunda mulher que nos oferece o Pix. Muito obrigado, Andresa. Gilson da Silva Pereira, Pedro Magno Xavier e Luiz Henrique de Oliveira. Tá aí o nosso Pix. Hoje eu tava arrumando o microfone, que aquele microfone que eu comprei, precisa fazer um ajustezinho nele, tava tentando arrumar. Agradeço, tudo é revertido volta pro canal. Meus queridos, ó, no vídeo de ontem... Aliás, vocês viram a novidade no Barulho Jogos? Lá eu postei o resumo TMC ontem, umas 9 da noite, quando eu voltei do programa. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar na janelinha aqui do vídeo, junto com o vídeo de ontem, eu vou deixar na descrição aqui, na janelinha aqui, o vídeo de ontem, que a gente fez um resumo do programa da TMC. Foi bem legal o programa, e daqui a pouco eu vou estar online, e também hoje vai ter, lá no canal Barulho Jogos, um resumo, na verdade é um resumo da rodada, não é nem resumo da rodada, é um resumo das principais notícias do dia, né? Porque hoje não teve rodada, ontem não teve rodada. Então hoje eu vou resumir para você o programa, como é que vai ser o programa. Porque tem muita informação, a participação dos repórteres lá, tem muita coisa legal. Então todos os dias, a partir das 9 da noite no canal, só no canal Barulho Jogos vai ter o resumo TMC. Hoje eu tô fazendo o seguinte, vai ter vai vir um rapaz aqui ver meus equipamentos, fazer umas limpezas no computador aqui, tem muita coisa travando, e eu vou lá para casa. Essa semana eu devo fazer muitos vídeos de casa. Vou fazer o programa de lá de casa, naquele antigo estúdio lá que vocês lembram, que vocês conhecem, e vai ter depois o vídeo do resumo do programa. Então eu faço na TMC, no YouTube, você confere a partir de 5h30. O programa acaba às 8h, eu já gravo o vídeo imediatamente, já posto umas 9 horas lá no canal Barulho Jogos, tá bom? Vamos lá, meus amigos! Amanhã acontece, o Conselho Deliberativo do São Paulo foi convocado para votar a proposta de reforma do Estatuto Social. Essa reunião vai acontecer amanhã, no dia 26, e tem alguns pontos que eu queria passar para vocês, que são importantes e que podem, de alguma maneira, começar a transformar o São Paulo, pelo menos parar ou diminuir o processo de destruição que está sendo feito há muito tempo. Primeiro, são várias medidas, se não me engano são 54 medidas, são 54 propostas de mudança,
Eu não vou falar aqui todas e muito menos explicar uma a uma detalhadamente, porque é muito burocrático, ficaria muito longo o vídeo, mas eu vou falar alguns pontos ali, ó. Por exemplo, o compliance, né? Tem uma proposta de unificar o canal de recebimento de denúncia e criar mais recurso para que para que a diretoria do São Paulo seja melhor fiscalizada. Esse é um ponto importante. Tem principalmente algumas medidas, algumas propostas que visam a profissionalização do clube, que eu acho que é o principal, né? Separar funções do Conselho de Gestão Administrativa, veta determinados órgãos que possam interferir na administração do clube. Tem também proposta de alteração na elaboração do orçamento. Então, por exemplo, essa formulação do orçamento não seria feita por um bando de Zé Ruela que tem lá. Seriam contratados profissionais do mercado, como funciona em grandes empresas, né? O orçamento seria feito por esse tipo de gestão. Na verdade, os profissionais de mercado seriam o seguinte: mudanças no Conselho de Administração, que seria: o Conselho seria formado por 8 membros, 4 desses membros seriam, esses sim, selecionados empresas que trabalham com executivos, seriam profissionais gabaritados para fazer esse tipo de gestão. Não seria só um bando de 8 Zé Ruelas lá, 8 caras que aparecem lá sem saber de nada. Isso é um trabalho de profissionalização. Só corrigindo, esse orçamento seria feito lá dentro, mas a maneira de fazer esse orçamento seria parecida com como é feito nas grandes empresas. Então não seria mais do jeito mambembe que é feito no São Paulo. Então, por exemplo, nesse caso do Conselho de Administração, dos 8, 4 seriam escolhidos do mercado e 4 seriam escolhidos pelo Conselho. Teria, entre as propostas, um maior controle das atividades da diretoria do São Paulo. Por exemplo, a formulação de uma lista que vai identificar o que pode ser passível de punição. Então, por exemplo, utilizar recurso do clube em benefício próprio, omissão ou atraso na divulgação de dados importantes para o sócio, não comunicar aos órgãos competentes em casos de irregularidades. Essa lista seria uma lista enorme de atividades que já seriam passíveis de punição, porque isso precisa ficar claro. Se isso não ficar claro, fica um negócio meio perdido, e aí alguém fala uma coisa ali, alguém fala uma coisa ali, não, mas isso não está no estatuto. Estaria tudo listado no estatuto, isso seria ótimo. Aí, a tal da transparência, que é uma palavra que foi banalizada desde a época do blogueirinho, o pior presidente da história do clube, é sempre bom lembrar, né? Porque ele se elegeu baseado na transparência. Não, porque vai ter reunião online, a gente vai divulgar dados de tantos em tanto tempo, vamos divulgar tudo para o torcedor vai ficar sabendo de tudo, nós vamos conversar diretamente com o torcedor, vai ser uma transparência total. E a gente viu o quanto mentiroso ele foi, mais uma das mentiras que ele pregou para o torcedor, tentando enganar o torcedor. Não teve nada de transparência, absolutamente nada. Era um presidente que na hora da vitória aparecia fumando charuto, dançando, e quando o São Paulo perdia ele desaparecia, não deu entrevista coletiva, falava só para os amiguinhos, nos determinados veículos escolhidos por ele, dos amiguinhos, para ser bajulado, para ter o saco puxado por essas pessoas que se submetiam a isso. E o Macis também, de transparente, não tem nada, né? A gente não fica sabendo de nada. Então, essa transparência, essas mudanças, através da mudança do estatuto, essa transparência ficaria evidenciada e por exemplo, o presidente eleito agora em 2026 seria obrigado a cada 3 meses mostrar os resultados financeiros e de tudo, prestar contas de tudo que ele está fazendo. E aí tem também um detalhe importante, tem que prestar conta também e fazer um projeto, apresentar um projeto que seja para separar o social do futebol, uma possível criação de uma SAF, porque o que vai acontecer a partir do ano que vem? No ano que vem vai ter uma reforma tributária, então as SAFs vão ser beneficiadas com essa mudança, com essa reforma tributária. Então cada vez mais as SAFs podem ser, eu não estou dizendo que sejam a solução, que uma SAF é garantia de sucesso, mas com essa reforma tributária que vai beneficiar as SAFs, é preciso que os clubes de futebol falidos, destruídos pelos incompetentes, pelo menos elaborem um estudo, pelo menos se crie a possibilidade de abrir espaço para uma SAF.
E isso, nessa nova mudança, nessa mudança de estatuto, isso ficaria mais claro. Isso seria obrigatório a fazer. O presidente teria que mostrar interesse, pelo menos em ouvir, pelo menos em elaborar um plano. Olha, a gente está vendo, estamos estudando. Porque é em benefício do clube, não é em benefício pessoal, não é em benefício de A ou B, não é em benefício de meia dúzia de conselheiro que puxa saco ali, que vota a favor do que o presidente quer ou não. E aí tem também um plano com etapas claras de responsabilidade definidas, né? Então, por exemplo, o presidente é obrigado a apresentar para o conselho esse estudo profissional, de profissionalização. Na verdade, o que acontece? A gente, dentro dessa mudança, essas situações, todas essas propostas, teoricamente, são muito boas para ajudar o São Paulo a sair dessa pindaíba desgraçada que o clube está. Agora, o que me preocupa é que lá dentro, eu não sei, sinceramente, porque eu não confio nas pessoas lá dentro, e você deve também não confiar como eu não confio, eu não sei, sinceramente, quantos conselheiros, quantas pessoas de verdade estão preocupadas com o futuro do São Paulo. Quantas pessoas de verdade lá dentro do clube, que tem poder de mudar alguma coisa lá dentro, quantas dessas pessoas estão preocupadas com a situação atual do clube, com a situação de destruição do clube? Ou quantas dessas pessoas estão preocupadas só com os privilégios, e manter os privilégios, e manter os benefícios, e aquela turminha do quanto pior, melhor? Aquela turminha de quanto mais destruído o clube, melhor para mim, porque aí eu posso me apresentar como solução, eu posso ser o salvador da pátria. O que a gente está vendo, meus amigos, isso não é uma opinião, porque opinião, né, cada um tem a sua. Isso é uma constatação que você vai concordar comigo. O São Paulo foi devastado por esses incompetentes, devastado. Foram anos e anos de gestão, anos e anos de conselheiros omissos, incompetentes ou mal intencionados, anos e anos de destruição. O que a gente está vendo, o resultado está aí. O resultado não é só hoje que a gente está vendo. O São Paulo está sendo investigado pela polícia que investiga o crime organizado. O São Paulo teve mais presente nas páginas policiais do que nas páginas de campeonatos, de títulos. Tem mais foto de dirigente do São Paulo sendo investigado pela polícia do que levantando troféu. Isso é fruto dessa destruição. Isso é fruto de péssimas gestões. Isso é fruto do trabalho, entre aspas, de gente que não está muito preocupada com o clube, que jogou o São Paulo Futebol Clube, uma das maiores instituições de futebol do Brasil, na lama, não só no buraco, na lama. O São Paulo está imerso no meio de muita imundície, de muita sujeira, de muita investigação da polícia. Mas, acima de tudo, o São Paulo está mergulhado na mais absoluta incompetência, em todos os sentidos, em todas as áreas. Isso não é uma opinião, é só você olhar o resultado esportivo do São Paulo Futebol Clube. E é sempre bom lembrar a esses conselheiros que o clube não é deles. O clube pertence a 20 milhões de torcedores. Porque os privilégios que vocês têm, os benefícios que você tem, a arrecadação que vocês têm, que o São Paulo tem, não é graças a vocês, conselheiros. Não é graças ao trabalho péssimo que vocês fazem ou deixam de fazer. É graças aos torcedores. O São Paulo não tem os anunciantes que tem, não tem os investidores que tem, não tem os patrocinadores que tem, pelo trabalho de vocês, conselheiros. Eles anunciam porque o São Paulo tem 20 milhões de torcedores, 20 milhões de consumidores apaixonados pelo clube. E o clube só não acabou por causa desses 20 milhões, não por causa de vocês. Se fosse por vocês, o São Paulo já teria acabado. E agora, eu não preciso nem dar esse recado a vocês, porque vocês já sabem. A torcida do São Paulo, o que tem o sentimento pelo clube, o torcedor de internet, o torcedor que vai no estádio lá, que compra o seu ingresso, não que ganha ou que tem privilégios, o verdadeiro torcedor do São Paulo já sabe quem vocês são. Ele sabe de quem é responsável, ele sabe quem é quem, ele sabe quem é quem. Ele sabe quem mente pra ele sabe quem engana ele sabe quem tá lá destruindo o clube, ele sabe. Ele tá lá, ele sabe quem finge que cobra, quem finge que trabalha, quem engana ele sabe. Então, vocês têm uma responsabilidade amanhã. E vocês serão expostos. A votação de cada um. Já tem um monte de página na internet aí prometendo divulgar como é que vai ser o voto de vocês. Como é que vai ser? Porque você acaba descobrindo, isso aí não é difícil. Então vocês têm uma responsabilidade amanhã com a instituição São Paulo Futebol Clube e principalmente com 20 milhões de torcedores. Pelo menos 20 milhões de torcedores.
e vocês serão cobrados verdadeiramente pelos verdadeiros torcedores do São Paulo, por aqueles que amam a instituição e carregam essa instituição nas costas há tantos anos. E mais uma vez estão carregando, nesse ano estão carregando. Foram esses caras que tiraram o Casares, foram esses torcedores que expulsaram, que contribuíram na expulsão dos caras que foram expulsos. Então vocês sabem como é que a torcida do São Paulo, os verdadeiros São Paulinos fiscalizam e cobram vocês. Tá na mão de vocês. Se você me perguntar, Barolo, você confia? Não, eu não confio. Eu não confio nesses caras. Só que o que eu confio é que a torcida do São Paulo vai estar de olho. Já está de olho há muito tempo e vai estar de olho em vocês amanhã. E para encerrar, meus queridos, o anúncio do gringo para você, não esquece, está acabando o prazo. Se você não tiver tudo regularizadinho, você não pode fazer seu licenciamento, então é dor de cabeça, não deixe seu carro separado numa blitz, ser guinchado. Entre em contato com o gringo, tá aí o QR Code se você estiver vendo pela televisão, ou se não, tá na descrição do vídeo. Aí você entra em contato, vê os seus BOs, vê o que você tem de problema, o gringo te ajuda, você parcela em 12 vezes se você tiver débito, eles são parceiros oficiais do Detran, é o aplicativo amigo do motorista. Se você quiser pagar em mais de 10 vezes, você tem 20% de desconto no cupom Barolo20. Então aproveita, não perca tempo, se livra dessa dor de cabeça, certo, meus queridos? Então, ó, amanhã voltamos com essa história da cartilha do rebaixamento, e aí também as informações é que não tem nada, não tem jogo. Nós vamos assistir pela televisão os times disputando Copa do Brasil, né? Mais uma vez, já não chega a ver Libertadores, agora vamos ver Copa do Brasil também, porque a gente foi eliminado lá atrás pelo Juventude, com todo o respeito, o time da Série B. Então, essa semana não tem nada, vão ficar lá enganando, fingindo que treinam, e aí a gente vai conversando, mas eu queria falar amanhã sobre essa história da cartilha para vocês, porque eu acho que é importante e a gente se situar em como é que tá o clube, por que chegou na situação que chegou. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã, espero vocês no programa no resumo TMC, vou deixar aqui, já está entrando aqui no quadradinho para você conferir caso você não tenha visto. Fiquem com Deus, vou me preparar para o programa ao vivo. Forte abraço, tchau!